Povo de Deus, graça e paz. Que Deus possa abençoar seu dia, sua vida em Cristo Jesus. Quero compartilhar um texto hoje. Ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 44 ao 48, que diz o seguinte: Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O texto aqui trata acerca da experiência de Cornélio em sua residência, juntamente com muitas pessoas que ele havia convidado, mediante a uma expectativa que existia no seu coração. Para entender melhor, o verso de número 1 em diante do mesmo capítulo vai falar sobre a conduta de Cornélio, um homem piedoso, que suas esmolas eram percebidas diante de Deus. E a partir de uma experiência que Deus o orienta a enviar seus servos a uma determinada cidade, do qual Pedro ali estava, e o convidasse até a sua casa, ele assim o fez, e a partir de então, toda a sua história foi transformada. Mais do que ser um homem bom, lhe faltava a presença do Espírito Santo. E ele, seus familiares, seus servos, pessoas que ele havia convidado, viveram talvez a maior experiência das suas vidas. Receberam a dádiva, o dom do Espírito Santo, quando Pedro ministrava a palavra de Deus. Há uma lição muito incrível na história de Cornélio, muito inspiradora, inclusive. Quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, o resultado dessa dedicação é o derramar do Espírito sobre nós. E esse derramar do Espírito sobre nós não nos conduz a um caminho de individualismo. Pelo contrário, nos incentiva a partilhar aquilo que por graça recebemos da parte de Deus. Quando Cornélio recebeu a visão, ele sabia que já havia um propósito. Então ele convida pessoas para estar no mesmo ambiente que ele, para partilhar daquilo que Deus havia proposto. Mesmo que ele não tinha noção do que estava por vir, o seu coração estabeleceu uma expectativa em Deus. E o resultado foi o derramar do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida e que ele seja partilhado para a sua família, sua parentela, sua vizinhança, seu bairro, enfim, em todos os lugares em que seus pés pisar, o Espírito Santo possa testificar a sua graça. Deus te abençoe em Cristo Jesus.